Eu sou professor de Sociologia e a nova matéria que nós vamos trabalhar é Um Novo Mundo de Produção. Professor Gildo Monteiro, de Sociologia do segundo ano A, B, C e D. Vamos começar. Um modo de produção socialista no século XIX, em razão da concentração de capitais nas mãos de alguns poucos ou do empobrecimento da imensa maioria da sociedade, gerados pelo capitalismo intelectuais e lideranças operárias, começaram a formular ideologias e contestaram a propriedade privada dos meios de produção. A mais importante delas foi o socialismo. Este inicialmente manifestou-se como socialismo utópico, ou seja, propostas visando a edificação de uma sociedade mais justa, ou ponto fraco do socialismo utópico era o fato de consistir em projetos sonhadores e românticos, além de desprovidos de uma análise crítica e científica da realidade capitalista. Saint-Simon, de 1760 a 1825, desprezava os comerciantes e os banqueiros, tidos como setores sociais improdutivos, pregando uma comunidade baseada em cientistas, operários, economistas e empresários industriais. Outro pensador socialista utópico foi Charles Fourier, de 1772 a 1837, que propunha a criação das associações cooperativistas ou falestérios, nas quais o trabalho seria voluntário e gerador de prazer pessoal. Por seu turno, o empresário Robert Owen, de 1771 a 1858, buscou elevar as condições materiais e culturais dos operários de suas fábricas. Obviamente, os ingênuos ideais do socialismo utópico não punham em risco as estruturas do capitalismo. Em meados do século XIX, Karl Marx, de 1818 a 1883, e Friedrich Engels, de 1820 a 1895, elaborariam os fundamentos teóricos do socialismo científico. O colossal obra de Marx apresenta 5 aspectos básicos. Em primeiro lugar, a formulação de uma ciência da história, já que esta é determinada por uma lógica emanente. Noutros termos, o processo histórico apresenta uma racionalidade inerente. Marx dá a esta visão científica da história a denominação de materialismo histórico. No seu entender, os planos políticos e ideológicos das sociedades são determinados pelas condições econômicas. Tal conceito é explicitado pela frase: a base material determina a consciência social. O marxismo consiste também num método de análise da realidade social e materialismo dialético, que busca definir a história e as estruturas sociais como frutos de contradições internas. Para o pensador alemão, todo e qualquer sistema socioeconômico traria em si os germes de sua própria destruição. O que o capitalismo, por exemplo, implicava a existência de duas classes sociais antagonistas, a burguesia e o proletariado. Desse conflito resultaria o socialismo. Assim, para Marx, o motor da história seria a luta de classes. Marx foi também o criador de uma ciência política, pois teorizou as relações entre o poder e as classes sociais. Uma econômica política que procura aprender e explicar o modo de produção capitalista. No entender de Marx e Engels, o capitalismo seria vítima de uma contradição fundamental.
A propriedade é privada e a produção coletiva. Isto traria como consequência, em primeiro lugar, a exploração do trabalho, raiz do lucro e também a concentração de renda nas mãos dos capitalistas e a crescente depauperação da classe operária. Esta evolução catastrófica do capitalismo procuraria a eliminação das classes médias e a agudização da luta de classes, cuja clímax seja a Revolução Socialista, a ser levada o efeito pelo proletariado. Por fim, o marxismo é também uma teoria que busca orientar a transformação revolucionária da sociedade. Daí a tese definida por Marx. Os pensadores antigos se limitaram a pensar a história, agora é tempo de transformá-la. A primeira tentativa do socialismo foi o modelo soviético. Em 1917, com os abalos sofridos pela monarquia czarista, em razão das derrotas do exército russo na Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, os comunistas adeptos do socialismo em moldes marxistas, até então agrupados na facção bolchevique do Partido Social Democrático Russo, liderado por Vladimir Lenin e Ulyanov, o Lenin, lideraram uma revolução proletária que edificaria o primeiro Estado socialista do mundo. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os primeiros anos da Rússia revolucionária, foram extremamente difíceis. Até 1921, uma guerra civil entre vermelhos comunistas e brancos inimigos socialistas, apoiados por mercenários estrangeiros, varreu o imenso território russo. Ao longo desse período, implantou-se o socialismo de guerra, pelo qual foram estatizados os campos agricultáveis, as indústrias, os bancos e as empresas prestadoras de serviço. Este primeiro modelo econômico foi um total fracasso, em primeiro lugar pelo fato que os camponeses, cuja mentalidade era profundamente conservadora, eram avessos à propriedade agrícola coletiva e preferiam queimar suas produções e seus produtos a entregá-los ao Estado. Além disso, as fazendas nacionalizadas não tinham sementes, fertilizantes, implementos agrícolas. As fábricas estavam desprovidas de máquinas e as lojas carentes de estoques. Como bem disse Lenin, querem socializar a riqueza, socializem a miséria. Ainda em 1921, o Partido Comunista, dando um passo atrás para dois à frente, formulou o INEP, nova política econômica, pela qual seria permitida a propriedade privada da terra, das pequenas manufaturas e serviços, permanecendo sob o controle do Estado, o sistema financeiro e as grandes indústrias. A INEP é bem explicitada pelo seu slogan: Camponeses, enriquecei-vos. A nova filosofia econômica foi um êxito. Contudo, em 1929, quando da consolidação do Estado stalinismo, a chefia do Partido Comunista e da Rússia por Joseph Stalin, a INEP foi destruída por um modelo totalitário do socialismo caracterizado pela propriedade estatal dos meios de produção. O Estado tornou-se
o proprietário de toda a produção econômica e da circulação de bens, fábricas, terras agricultáveis, recursos energéticos, meios de transporte e as fontes de matérias-primas são apropriados e controlados pelo governo, que gerencia como o que é que produz. Pelo planejamento econômico centralizado, praticamente desaparece a economia de mercado, pois o Estado, por meio de plano quinhenais, planejar de antemão os investimentos financeiros destinados à produção, os custos, a organização do trabalho e a circulação dos bens. Pela tentativa de uma racional e justa distribuição dos produtos, dos serviços e das rendas, o Estado busca fornecer, assegurar moradia, pleno emprego, assistência médico-ortodôntica, educação, lazer e aposentadoria em condições igualitárias para a toda a sociedade. Por um Estado totalitário ou Estado soviético, em nome do igualitarismo social, passa a ter um monopólio do poder político, eliminando outras agremiações partidárias e entidades livres da sociedade civil, dirigindo também as atividades culturais na URSS. Surge uma estética oficial, o realismo socialista, e as pesquisas científicas eram policiadas pelas autoridades governamentais. Impunham-se dessas maneiras a ditadura do proletariado, primeira etapa do socialismo, cujo clímax deveria ser o advento do comunismo, quando o Estado desapareceria e nasceria o homem novo, cujos valores culturais estariam inúmeros aos vícios burgueses gerados pela propriedade privada. Principais autores do socialismo. Para entender o socialismo, precisamos conhecer alguns pensadores mais a fundo. Destacamos 4. Claude Ehring, Charles Fourier, Robert Owen e Karl Marx. Claude, mais conhecido como Conde do Saint-Simon, ele defendia a unificação da Europa muito antes de existir a União Europeia. Naquele contexto de primeira revolução industrial, o francês acreditava que a indústria deveria ser útil à vida. Ele era um utilitarista. Charles Fourier, ele ficou muito conhecido por ser um dos primeiros a pensar no cooperativismo. Ele não concordava em exagerar tudo sob a ótica econômica. Era contra o capitalismo, o liberalismo e extrema urbanização. O casamento e, inclusive, era contra a monogamia. Robert Owen, também responsável pelo incentivar ao cooperativismo, é muito importante estudar Owen porque ele tinha uma vida na indústria, mas não deixava de pensar nas condições dos seus operários. Ele propunha uma reforma não só no trabalho, como na vida das pessoas a partir de mais educação. Karl Marx, um dos mais conhecidos pensadores socialistas, ele acreditava que para o socialismo acontecer era preciso ter uma luta de classes, a chamada Revolução Proletária. Diferença entre o socialismo, o capitalismo e o comunismo. Para amarrar esse conteúdo e sair daqui sem nenhuma dúvida, veja a diferença entre o capitalismo, socialismo e comunismo. Capitalismo é um sistema econômico e social adotado na grande maioria dos países atualmente que tem como base os meios de produção privada.
o trabalho assalariado e as atividades com fins lucrativos. Neste caso, por fim a si nisto, é um conceito oposto ao socialismo, que prega o fim da divisão de classes e a forte presença do Estado. O socialismo é um sistema econômico e social baseado no fim dos meios de produção privados e na concentração do poder nas mãos do Estado. Com o sistema socialista, a renda torna-se igualitária, indiferente da função e acaba-se com a divisão de classes. Nesse caso, o Estado socialista decide por todos. Comunismo é um sistema econômico e social um pouco diferente do socialismo. Ele acredita no fim do Estado, já que ele pode estar a serviço de algum grupo de interesse específico e nos meios de produção de forma coletiva. Nesse caso, todos vivem em função de todos, sem centralização do poder no Estado.